Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Peço que o Senhor nos abençoe os nossos corações para que a gente possa entender mais dos 10 mandamentos, ó Pai, e viver uma vida de honra e glória ao teu nome, através da tua palavra, através de palavras tão importantes que o Senhor trouxe para nós. Abençoe a vida dos meus irmãos aqui, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, muitos de vocês não me conhecem, vários me conhecem. Meu nome é Moisés. Estou aqui para apresentar vocês. O Boroto fez um convite, ele falou que precisava impactar a igreja de alguma forma, né? Precisava fazer algo diferente. Vou lá na fonte. Vou trazer Moisés para dar uma aula dos 10 mandamentos para o pessoal da Igreja Fonte, porque a gente precisa mudar, né? A igreja precisa estar se atualizando com as novidades, com tudo que tem de novo. Ele foi mais esperto, ele foi lá na fonte. Então tá aqui a prova de que sou eu. Tá meio diferente, porque naquela época a tecnologia era um pouco diferente, né? Mas dá para ver que tem algo parecido aqui. A barba eu tinha deixado um pouco maior, aí agora eu consegui aparar aqui porque eu tô mais moderno e tudo mais, né? Passou o tempo, mas eu também tive que me atualizar. Prova de que sou eu consigo mostrar para vocês o cajado e também prova de que o primeiro tablet estava comigo. Olha lá, ó. Então aqui vocês podem ver um pouquinho da aonde eu estava, né? A foto ele não tem uma nitidez tão perfeita porque a gente não tem a tecnologia, naquela época não tem a tecnologia de hoje, né? Então, mas está aqui uma prova de que sou eu, Moisés, certo? Fabião, já tá rolando no WhatsApp aqui que o próprio Moisés tá dando aula aqui. Ah, já tá rolando? Ah lá, tá vendo? É aí, gente. Tá mais do que provado, tá vendo? Bom, gente, brincadeiras à parte, gostaria de falar que é um privilégio estar aqui, uma grande responsabilidade, mas um privilégio de poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Gente que está de pé, deve ter alguém lá fora que pode providenciar cadeiras para vocês. Tem um espaço aqui, tem uma cadeira ali, tem outra aqui na frente, ó, 3 lugares nós temos. Bom, gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. É um privilégio estar aqui dando essa aula. Um grande desafio, mas também algo que nos traz uma palavra de alegria, de motivação e que principalmente a gente vê o quão Deus é maravilhoso conosco. Agora, de fato, para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu estou aqui na Igreja Fonte desde 2016 e estou aqui para apresentar para vocês os 10 mandamentos. Claro, nós temos 10 mandamentos para 4 aulas. Então foi um desafio montar essa aula. Foi bem difícil porque tem muita coisa importante dentro dos 10 mandamentos. Eu tentei sintetizar ao máximo sem perder a essência. Então, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Nesse período aí dessas 4 aulas que a gente vai ter junto. Perguntas, fiquem à vontade para perguntar, gente. Tem muita coisa que eu não vou saber. E aí a gente pode estudar junto e achar as respostas para cada pergunta que vocês fizerem, tá bom? Bom, nossa aula, gente, foi baseada nesse livro aqui, ó, Os 10 Mandamentos. Tem na nossa livraria, um livro muito bom. Tem um conteúdo muito legal, alguns comentários aqui que são muito importantes. Então, indico para toda a igreja adquirir esse livro e estudá-lo. É bem interessante mesmo. Bom, essa é a minha família, minha pequena família. Então, vou começar do caçula, que é o do meio, o Joaquim, os gêmeos, Pedro e o Gabriel, a minha filha Ana Clara e a esposa mais linda do mundo, a Carol, que está aqui com a gente. Ela já falou, acho bom. Já viu, né? Já viu que... Bom, gente, nessa primeira aula, a gente vai ter uma introdução, e aí a gente vai ter o primeiro e o segundo mandamento. Então vai ser um pouco corrido. Eu queria ter mais tempo para poder dar mais detalhes de cada mandamento, tem bastante coisa importante.
Mas, para a gente iniciar a aula, eu queria que os irmãos abrissem Êxodo 20, do versículo 1 a 17, cada um lê um versículo, só para a gente poder fazer o início dessa introdução. Quem achar aí pode iniciar, cada um lê um versículo, por favor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante da minha presença. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, tudo o que nele há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não mate. Não adulterarás. Não furtarás. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Muito bom, gente. Quem lembra desse texto aí? Quem já estudou ele a fundo? Já estudou? Bastante? Isso aí, muito bem. Agora eu queria que alguém, ou algumas pessoas, dissessem para mim quais são os 10 mandamentos humanos. Alguém conhece? Alguém sabe que existe? Não. Não. Não, esse não. Não. Não, não é esse. Alguém conhece os 10 mandamentos humanos? Minha sogra tá lendo o livro. Tá colando, tá colando. Bom, gente, eu intitulei aqui os 10 mandamentos humanos. Por que que eu fiz isso? No livro, ele fala sobre os 10 não mandamentos. Então, como são não mandamentos, eu auto-intitulei como os 10 mandamentos humanos, por conta do nosso pecado. Então, é interessante quando a gente vê no livro algumas ideias que ele transmite, o autor, ele pegou uma pesquisa que foi feita pela CNN anos atrás, ele pegou 2 autores e fizeram uma pesquisa global, onde eles colocaram nessa pesquisa para que cada pessoa falasse o não mandamento. Então essa pessoa ia lá, colocava as informações que ela queria, de acordo com aquilo que ela imaginava que era o certo. Então saíram ali os 10 mandamentos ateístas. Olha que interessante. Nessa pesquisa, mais de 2.800 pessoas se inscreveram, porque também ia ter uma bonificação em dinheiro. Então daí tem o interesse também das pessoas em participar. E aí a ganância já é um mandamento. Muito bem lembrado, Rosa. E nesse artigo que eles publicaram, tinha esses 10 mandamentos que eu estou chamando de 10 mandamentos humanos. E além dessas 2.800 inscrições, tinham também uma bancada de jurados que pegaram todas essas inscrições e fizeram um compilado e chegaram nos 10 mandamentos que eu estou chamando de 10 mandamentos humanos, que eu vou ler aqui para vocês. Bom, primeiro mandamento. Tenha a mente aberta
e esteja disposto a mudar suas crenças diante de novas evidências. Olha que interessante. Você tem uma evidência nova, você vai mudar. Mudou de novo, você muda de novo. Mudou de novo, você muda de novo. Então esse foi o primeiro mandamento aqui. Primeiro não mandamento. Segundo, empenhe-se em entender o que é mais provável que seja verdade e não em acreditar no que você deseja que seja verdade. Olha, outro mandamento bem interessante. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais a essência de tudo isso. Terceiro mandamento. O método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural. Aqui ele está falando da ciência. A ciência explica o mundo, certo? Quarto, cada pessoa tem o direito de controlar seu corpo. O que nós temos hoje? Meu corpo, minhas regras. Certo? Quinto, Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Olha uma contradição muito forte aqui. Certo? Sexto mandamento. Seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade de todas elas. Aqui tem um pouco de sentido, certo? Sétimo, trate os outros como gostaria de ser tratado e como você pode, de modo razoável, esperar que elas gostariam de ser tratadas. Coloque-se na perspectiva deles. Aqui também tem um quê aí da nossa vida como cristão. Oitavo mandamento. Temos a responsabilidade de levar os outros em consideração, incluindo as gerações futuras. Nono, não há modo certo de viver. Complicado esse nono, né? Décimo mandamento. Deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. O que vocês veem em 10 mandamentos como esse, gente? Alguém consegue comentar algo relacionado a isso? Um negócio meio forçado para contradizer. Exato, esse é um ponto. Não tem verdade absoluta, relativiza. Centrado no homem, no indivíduo. Exatamente. Por isso que eu intitulei os 10 mandamentos humanos. Todos eles têm um pouco de verdade. Todas as proposições apresentam alguma coisa de verdade, mesmo para o cristão. Se olhar como a gente deve viver, todos eles se apegam em alguma verdade. Mas sim. Alguém mais quer comentar? Meia verdade. Existe bastante verdade, mas desde que Deus não esteja presente. Sim. Distorcida. É distorcida, né? É meia verdade. É meia verdade. É verdade. É mentira. Eu acho que todas elas saem do cristianismo. Sim. Só que elas são self-service, né? Uhum. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Mas tem algumas coisas aqui que são interessantes, né? Se a gente, como vocês mesmos disseram, realmente tem muita contradição aqui. Então, eles pegam um mandamento, depois lá na frente ele pega outro que se conflita entre eles. Não fecha. Quando a gente olha os 10 mandamentos, você vê que ele fecha. Ele tem um início e tem um fim. E todos eles nos mostram como nós devemos viver. Como nós devemos obedecer. Mas aqui é interessante também, se a gente olhar, né, a gente vê que não precisamos de Deus nesses não mandamentos aqui. Para ser uma pessoa boa. Olha só que legal. A gente consegue ser uma pessoa boa sem Deus? Não, né? Mas é interessante essa contradição que no 7º mandamento lembra um pouco um resumo que veio de Jesus. Quem pode abrir Mateus 7:12? Pode ler, por favor. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Olha que interessante, o 7º mandamento não é parecido com isso? Mas quando a gente tem contradição e o sentido desses 10 não mandamentos, esses 10 mandamentos humanos,
a gente vê que ele é totalmente distorcido em relação àquilo que a gente vê nos 10 mandamentos dados por Deus. Correto? Bom, então vamos lá. Agora que a gente conhece os 10 não mandamentos, que isso é o que paira no mundo de forma muito forte, quando a gente vê a proporção, né, de 2.800 inscrições feitas, baseados numa ganância, onde a pessoa queria dinheiro para isso. Será que foram só 2.800? A perguntinha que fica para nós é a seguinte, será que a gente está levando os 10 mandamentos a sério como ele deve ser levado? Zé, você queria comentar alguma coisa? Sobre o sétimo que você falou, né? Aqui ele fala assim, faz esperando que os outros vão fazer igual para você. De Jesus não é assim, né? Faça independente do que ele vai fazer com você. É isso mesmo. Bom, baseado nisso, gente, a aula está dada. Eu acho que agora vocês conhecem os 10 mandamentos de verdade. Tá claro para vocês como ele funciona, certo? Dá pra gente viver assim? Sim ou não? Não? Então tá bom. Então, quem obedece aos 10 mandamentos? Levanta a mão aí, gente. Quem obedece os 10 mandamentos, por favor? A gente já conheceu os 10 não mandamentos. A gente falou que a gente já entendeu que não dá para seguir. Mas e os 10 mandamentos dados por Deus? Por que a gente não obedece? Olha que interessante, né? A gente sabe que os 10 mandamentos eles são extremamente importantes para a nossa vida, certo? Interessante que a gente não obedece. Mas por que a gente não obedece? Alguém sabe me dizer? É impossível. Por quê? Porque existe. Por causa do nosso pecado. Então por que nós temos os 10 mandamentos? É um parâmetro, é um norte, o que mais? Para voltar para o sacrifício. Voltar para o sacrifício de Jesus. Olha que interessante, gente. A gente tem 10 mandamentos, Deus nos dá, através da graça dele, por nós, do plano dele para a nossa vida, e mesmo assim nós não conseguimos obedecer porque nós somos pecadores. E nós vamos continuar sendo pecadores. Mas a graça dele, ele nos dá essas orientações que a gente vai ver um pouco mais aqui, que nos mostram o quão é importante a gente viver uma vida entendendo um pouco mais os 10 mandamentos. É interessante que teve uma pesquisa nos Estados Unidos, onde algumas pessoas foram em várias igrejas e pediram para as pessoas falarem os 10 mandamentos. Você consegue falar os 10 mandamentos sem olhar na Bíblia? Interessante que de todas as pessoas entrevistadas, só 14% disseram. Aí, essa mesma pesquisa, o pessoal falou assim, fala para mim o componente do Big Mac. Se eu perguntar aqui para vocês, vocês vão falar para mim qual é os ingredientes do Big Mac. Dá para cantar até uma música, certo? Certo? Será que a molecada não consegue? Vocês sabem? Você sabe os ingredientes do Big Mac? Depois vocês procuram no YouTube. Aí vocês vão gravar primeiro que os 10 mandamentos. Dá para fazer uma música dos 10 mandamentos, hein, gente? Então por que a gente deve obedecer, gente? Primeiro porque nós não somos autônomos. Apesar, quando a gente lê os 10 não mandamentos, a gente acha que nós somos autônomos, né? A gente consegue fazer tudo o que a gente quer baseado naquilo que a gente pensa, no nosso ego, na nossa vida individual. A gente acredita que os 10 mandamentos na nossa vida, a gente vive algumas coisas desses 10 não mandamentos que eu falei aqui. E eu estou falando isso por mim, gente. Então, assim, a partir do momento que nós somos pecadores, que a gente vive uma vida de pecado, você pode ter certeza que, muitas vezes sem perceber, a gente leva uma vida como os 10 não mandamentos estão dizendo ali. Então é importante a gente lembrar disso daí, que nós temos uma lei aqui que nos ajuda a seguir uma vida com Deus.
E isso mostra para a gente que nós somos teônomos, ou seja, nós somos sujeitos a uma lei, certo? Isso mostra qual é a lei de Deus para nós. Então a gente tem que lembrar que os 10 mandamentos, ele transcende do Antigo para o Novo Testamento. Se a gente observar como ele funciona, se a gente começar a estudar, a entender os 10 mandamentos, a gente vai ver que ele criou assim, como ele criou lá em Gênesis, a ordem por meio das 10 palavras. Lá em Gênesis começou assim, através das 10 palavras. Lá em Gênesis 3 a gente vê esse ponto. Da mesma forma, Deus também criou a ordem na sociedade humana. Para quê? Para que a gente consiga entender, estudar e obedecer aos 10 mandamentos. Algum comentário aqui? Por que a gente deve estudar os 10 mandamentos? Porque Deus vai se impressionar com o nosso estudo, a nossa análise crítica dos 10 mandamentos? Alguém acha que Deus vai se impressionar com isso? Não, né? Por que ele não vai se impressionar? Porque a gente pode estudar os 10 mandamentos e fazer uma análise crítica e não praticar. Ele conhece o nosso coração, certo? E aí a gente pode estar estudando e usando isso de forma errada, com o objetivo errado. E uma vez que ele conhece isso de nós, a gente deve obedecer para quê? Se a gente obedecer os 10 mandamentos, nós somos salvos por isso? Não? Por quê? Porque a salvação vem através de Jesus, não dos 10 mandamentos. O 10 mandamentos foi feito para a gente obedecer. Foi feito para a gente obedecer. Tá bom. O que mais? Por que a gente não consegue a salvação? O que a gente precisa? Por que os 10 mandamentos não nos salvam? Porque uma vez que eu acho que não dá para falar. Pode falar. Eu ensino que uma vez que foi dada por Deus para Moisés, isso surgiu da mente de Deus, isso certamente é uma guia, digamos assim, para que todo homem e mulher que siga, ele vai ter uma vida boa e feliz. Mas aí, dentro do contexto geral, né, da palavra de Deus, da revelação, é óbvio que nós não conseguimos. Agora, como pessoas, como responsáveis, em paralelo com essa soberania de Deus, nós temos que buscar servir. Ou seja, eu tenho que buscar servir, sabendo que isso é o ideal de Deus para o homem feliz, a mulher feliz, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar seguir, mesmo sabendo que é impossível, porque não consiga, né? Pedindo a ajuda do Espírito Santo. Muito bem. Isso é importante a gente lembrar que, por que não nos salva? Porque foi a graça dele que veio primeiro. Os 10 mandamentos, eles nos ajudam a nos direcionar, a nos guiar. Então a gente vê aqui que se a gente estuda, analisa os 10 mandamentos, mas a gente tem ele como objetivo de uso de forma errada, a gente vive ele na forma errada, a nossa vida com Deus também segue de forma errada. Então, não é que nós temos os 10 mandamentos para a nossa salvação, mas é por quem nós somos, por quem ele é e por que ele fez. É interessante a gente ver, né? Quando a gente olha que estamos sujeitos à lei, a gente tem que lembrar que foi a graça dele que fez isso por nós. E também por quem somos. Quem nós somos? Nação santa. Lá em Êxodo 19, Deus chama os israelitas de um reino de sacerdotes e nação santa, separados por Deus. E para nós serve da mesma forma. Quem pode ler 1 Pedro 2:9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo, gente. Isso é para nós. Da mesma forma que teve para os israelitas, nós temos também. Nós somos separados por Deus, nós somos nação santa. É interessante a gente pegar esse link, né, do povo de Israel com a nossa vida. É muito interessante a gente ver isso. O terceiro ponto aqui do porquê a gente deve obedecer aos 10 mandamentos é quem Deus é em si mesmo. Ele é Yahvé. Eu sou quem sou, como diz lá em Êxodo 3,14.
E Êxodo não começa com essa palavra por vontade própria ali, simplesmente jogaram ali essa frase lá. Tem um fundamento para isso, né? No verso 2 ele se revela como o Senhor Deus que guarda a sua aliança com o povo que falou com Moisés. Aquele Moisés da sarça, aquele Moisés que viveu as pragas do Egito, aquele Moisés que abriu o Mar Vermelho. Olha que interessante, o poder de Deus através da vida de Moisés, mostrando ali a importância de quem ele é. Terceiro ponto ali, quem Deus é em si mesmo. Quarto ponto, quem é Deus para nós? Senhor teu Deus. Em Êxodo 22 fala, né? Somos propriedade exclusiva. Quem pode ler ali? 1 Pedro 2,9 nós já lemos. Quem pode ler Êxodo 19,5? E outra pessoa abre, por favor, Romanos 8,31. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que interessante aqui, né, gente? Como a gente vê, né? Como Deus Todo-Poderoso, Criador, seria muita ignorância da nossa parte a gente imaginar que a gente podia fazer o nosso próprio código ético, certo? Então, quando a gente olha textos como esse, a gente vê que Deus não é um tirano que exerce a autoridade dele sobre a nossa vida, né? De qualquer forma, sem uma consideração por cada um de nós, correto? Ele é um Deus pessoal e em Cristo sempre é por nós. Quem abriu Romanos 8,31, por favor? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que texto forte, né? O próximo ponto aqui é: onde estamos? Senhor teu Deus, ou vida abundante, né, na nossa vida. Quem abre João 10,10? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E verdadeira liberdade. Quem pode abrir João 8,32? Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha que interessante, né? Deus não está colocando um monte de lei aqui para a gente seguir sem um objetivo. Existe um objetivo aqui, né? Se a gente fizer uma analogia, é como as leis de trânsito, os 10 mandamentos. Eles servem para nos guiar, como a lei de trânsito. Quando a gente passa em frente a uma escola, automaticamente o que a gente faz quando a gente está dirigindo? Diminui a velocidade, certo? Para aqueles amantes de moto, de estrada, quando vai para as montanhas, tudo, ali tem um guarda-rail, né? Para quê? Para te proteger, para você não cair barranco abaixo. Então os 10 mandamentos nos ajudam nesse sentido, de nos orientar, nos guardar e nos guiar, certo? Também porque o que ele fez? Ele nos salvou por quê? Porque ele nos ama. Esse é outro ponto aqui que é extremamente importante. A gente não pode seguir os 10 mandamentos imaginando que, a partir do momento que eu seguir essas regras, ele vai me amar e me salvar. Lembra que os israelitas, naquela época, eram um povo oprimido. Era um povo oprimido e Deus disse o que para eles? Eu ouvi o seu clamor. Salvarei vocês porque os amo. E quando os salvar, libertar e perdoar, vou dar a vocês um novo modo de viver. Então, o que isso quer dizer? A salvação para nós não é a recompensa pela obediência aos 10 mandamentos, mas é a razão para obedecermos. Então, Jesus, após lavar os pés dos discípulos, ele disse: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Está lá em João 14,15. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum comentário? Alguém quer contribuir com alguma coisa?
Não? Podemos seguir? Essas são as boas novas da lei, a graça do Senhor, né? Lá em Êxodo 21:2 ele diz: E Deus falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, quando ele diz esse texto, né, a gente vê que é um dos momentos mais importantes, ele inicia um dos momentos mais importantes da Bíblia, que são os 10 mandamentos. E aqui a gente vê que essa expressão, né, que ele diz aqui dos 10 mandamentos, ele aparece em outros 3 textos no Antigo Testamento. Êxodo 34:28, Deuteronômio 4:13 e 10:4. Então, assim, para quem eu acredito que a maioria sabe, né? Alguém sabe o que significa as 10 palavras ou o decálogo em grego? Alguém se habilita? O decálogo. O deca significa 10. E o logos? Palavra. Essas são as 10 palavras que Deus deu ao povo do Egito lá no Monte Sinai, né? E que a gente deve seguir de acordo com a vontade dele. Não é a nossa vontade como a gente viu lá nos 10 não mandamentos. É de acordo com a vontade dele. Infelizmente, no mundo de hoje, no mundo que a gente vive, ou até lá atrás também viviam dessa forma, o que acontecia? O povo aceitava os 10 mandamentos, mas não vivia os 10 mandamentos como nós fazemos hoje. A gente não vive. Para nós, a gente estudar o conteúdo dos 10 mandamentos é muito complicado, porque isso confronta nós. Eu tô tendo uma experiência de dar essa aula aqui para vocês, gente, mas eu apanhei bastante. Apanhei muito. Por quê? O conteúdo que os 10 mandamentos nos traz é algo tão significante, ele é tão importante, ele é tão relevante na nossa vida, que muitas vezes a gente esquece da importância dele. Então isso daí revela exatamente o que está dentro do nosso coração, que é a nossa rebeldia. A gente não gosta que Deus fale o que a gente deve ou não fazer, por conta do nosso coração pecaminoso. Interessante aqui, né, que os 10 mandamentos, quando ele se inicia, ele foi escrito por Deus, como a gente vê lá em Êxodo 31:18. Quem pode ler? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que interessante, escrita pelo dedo de Deus. Olha que maravilhoso isso, gente. Imagina a experiência que Moisés teve ali no Monte Sinai, e Deus revela para ele ali os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Bom, a gente fez uma introdução, agora a gente vai começar pelo primeiro mandamento, gente. Primeiro mandamento aqui, eu estou fazendo um subtítulo ali, que é a exclusividade de Deus. Quem pode ler Êxodo 20, versículo 3? Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Existe uma razão para esse ser o primeiro mandamento. Como eu coloquei ali, ele é o fundamento para todos os outros. Ele deixa muito claro: não terás outros deuses além de mim. Para que a nossa fé cristã ela seja genuína, ela deve ser mais que uma fé. A gente tem que entender que não é a intensidade da nossa crença que vai fazer com que a nossa fé seja exclusiva a Deus, mas sim em quem nós cremos. É importante a gente entender esse ponto, porque a partir do momento que eu vivo uma vida, que eu tenho uma fé, eu oro todos os dias, mas será que eu tenho certeza de em quem eu estou crendo? Nós vamos falar um pouco mais para frente da questão da idolatria. Então a gente precisa olhar isso com cuidado para a gente poder entender e não cair na mesma situação que muitas pessoas vivem. A gente pode estar cheio de adoração sincera e ainda assim adorar o Deus errado. Como que a gente pode adorar ao Deus errado?
Me dê exemplos de forma errada que a gente pode estar adorando outro Deus. Às vezes está colocando algo na frente de Deus. Dinheiro, poder, soberba. Você está colocando. Exato. Eu mesmo. O próprio corpo. O que mais? A forma como nós organizamos nossas prioridades, né? Quem é o nosso Deus. Exato. As nossas prioridades. Quem a gente tem priorizado? Filhos também. Filhos, dinheiro, trabalho, bens, marido, esposa. Certo? Deus se interessa quando a gente o reconhece como poderoso e forte? Não? O que Deus quer da gente? Dependência. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Imagina, naquele contexto dos 10 mandamentos, existia só o Deus? Não. Existiam vários deuses, certo? Então, assim, quando Deus fala exclusividade para nós, o que Ele está querendo mostrar para a gente? Que existem todos esses deuses que vocês comentaram. Aí a gente não pode colocar na nossa cabeça que nós temos Deus e dinheiro, trabalho, filhos, bens. Até igreja. Tem gente que coloca a igreja no lugar de Deus, de forma errada. Certo? Então, eu acho assim, né, que a questão de você ter deuses, né, ou outros deuses, o Deus que nós adoramos é o Deus que se revela a nós. É o Deus que as pessoas adoram, que ele está falando aqui, são deuses criados pelas próprias pessoas. Para agradar a si mesmo também como Deus, né? Sim. Mas aí, uma conjectura que eu levanto, é que existem outros deuses ou espíritos que se revelam como se fosse o próprio Deus, né? Se você pegar o Maomé lá na caverna, é quase óbvio para nós que aquele anjo que revelou lá não é de Deus, né? Que ditou para ele o Corão e coisa arada. E tem muitos lugares que as pessoas vão e veem manifestações que são do mundo espiritual e talvez até permitido por Deus. Deus permite que isso aconteça, né? Mas para que a gente saiba que o único Deus verdadeiro que se revela é o Deus da Bíblia. Sim. Né? Então acho que é meio por aí. E lá nesse contexto, né, do povo israelita era assim também, né? Porque o povo israelita era o único povo que tinha somente um Deus. Adorava somente um Deus. Apesar de ter pecadores, mas o povo de Israel era povo exclusivo de Deus. Certo? Então, quando a gente olha para esse ponto de exclusividade, a gente vê muito isso, né? Se ele é o único Deus, sobre tudo e sobre todos, isso daí se torna o fundamento para que a gente tenha os outros 9 mandamentos. Então, o primeiro mandamento ele é um código moral objetivo que não é verdadeiro somente para alguns ou alguma coisa, mas sim para todos e para qualquer coisa. Certo? Então a gente precisa lembrar desse ponto como algo importante para a gente, que não é... Eles não apresentam somente a nossa obrigação como o primeiro mandamento para nós, né? Ele também lança o alicerce para todos os outros mandamentos. Certo? Algum comentário até aqui? Não? Pessoal, são 10h10 no meu relógio. Nós temos aí um intervalo de 10 minutos. Então, vamos para o café. 10 minutos e a gente volta aqui para a gente continuar a aula, porque tem bastante conteúdo aí. Tá bom? Bom, a gente viu aqui o início do primeiro mandamento, né? Falando da exclusividade que a gente deve ter em Deus, né? Entendemos um pouquinho da nossa... que a gente não adianta a intensidade da nossa crença, mas sim em quem cremos. A gente pode estar cheio de adoração sincera, mas adorar o Deus errado. E é por isso que essa é a razão do primeiro mandamento. Ele serve como alicerce para os outros 9 mandamentos que nós temos. Bom, então vamos entrar num detalhezinho aqui agora. Como obedecer o primeiro mandamento?
Primeiro de tudo, lógico, adorando exclusivamente a Deus. Baseado no que Deus fez ao povo do Egito, o que ele fez? Ele salvou, ele resgatou e ele libertou o povo do Egito, certo? Quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, lá no verso 2, ele lembra do povo do cajado, como eu disse, do povo das pragas do Egito, do Mar Vermelho, do maná, da nuvem de poeira e da nuvem de fogo. Ele lembra dessa soberania dele. Quando eu vejo textos como esse, eu fico maravilhado, porque é emocionante ver o que Deus fez ali com o povo de Israel. Imaginem a cena, né? O Du falou hoje lá na ceia, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a imaginar como foi aquela situação. Né? Imaginem como foi aquela situação a partir do momento que Moisés está ali no Monte Sinai e Deus se revela para ele ali, mostrando os 10 mandamentos. O povo ficou com medo. Certo? Alguém lembra dessa parte? O povo ficou com medo. Tamanha a grandeza de Deus. Então, quando a gente olha para isso, não tem como a gente não adorar a Deus de forma exclusiva. A gente precisa colocar isso na nossa mente a cada dia. Isso é uma forma da gente obedecer o primeiro mandamento. Essa questão da exclusividade é a primeira grande oposição do mundo, porque a hora que você fala, não é só esse, eles falam, não, mas tem que incluir, nós temos que ter mente aberta. E isso é uma coisa que mexe muito também com os jovens, quando entra para a faculdade, para a universidade, porque fala, mas só a tua verdade é que serve? Nós somos questionados assim. E essa questão do reconhecimento, quando você fala temeram, né? Quando Raabe fala sobre o povo de Deus, não sei se é um desses textos, não, né? Você vai ler? Não. É Juízes, e ela fala, nós sabemos a grandeza do povo de vocês, do Deus de vocês, e nós temos medo. Então esse reconhecimento está no mundo também, mas até passar a barreira da exclusividade. É isso. É porque existe também uma forma deles enxergarem aquela frase que eles sempre dizem, mas todos esses caminhos eles vão levar a Deus. Há um modo sutil deles tentarem fazer com que isso que ela falou, né, de você enxergar que existem outras possibilidades para iludir. Né? É a distorção, né? É exatamente a distorção. A gente vai ver isso um pouco mais para frente também, mas é exatamente isso que vocês disseram. Como pode, no mundo de hoje e naquela época também, quantos deuses haviam naquela época e quantos deuses nós temos hoje? E foi o que a gente comentou um pouquinho antes. Quantos deuses nós temos adorado? Lá existia Baal, existia uma série de deuses que eles adoravam. Mas na nossa vida hoje existem questões na nossa vida que são tão sutis que a gente não enxerga. E coloca em prova o amor de Deus, porque eles falam, mas todo mundo não é filho de Deus? Mas então Deus não ia aceitar de qualquer maneira? Não, Deus não aceita de qualquer maneira. Deus exige exclusividade. Então, essas coisas entram numa luta mesmo. E muitas vezes a gente, quando entra esses argumentos, né? Pô, mas Deus, ele ama todo mundo. Mas espera aí. Ele também, da mesma forma que ele ama todo mundo, ele quer exclusividade. Por quê? Ele é o único Deus. Ele é o Criador. Você disse, o povo temeu. O povo temeu porque ele não amava a Deus. No amor à liberdade. No amor à exclusividade. Quando a gente leva isso para o quadrante do medo, a gente está colocando, ao invés de nos colocar Deus em primeiro plano, nós estamos colocando a nós em primeiro plano. Porque nós tememos por nós. Não tememos por Deus. Então é isso que os jovens não conseguem entender. Por que da exclusividade? Quando você ama alguém, você pede exclusividade. Mas hoje criaram o amor plural.
Mas se você perguntar sinceramente se esse amor plural satisfaz a pessoa, se ela for sincera, ela vai falar que não. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o medo como premissa. O povo teve medo porque não amava a Deus. Isso é um ponto que a gente vai chegar nessa questão da exclusividade, e é exatamente isso. A exclusividade de uma vida com Deus é isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente adore somente a Ele, porque Ele é suficiente, Ele é o único, não precisamos de outro. Eu acho que também entra a questão dos jovens, que principalmente foi colocado, entenderem a apologética e terem a certeza de quem é Deus, para quando forem confrontados, terem na ponta da língua e não serem abalados por isso. Mas eu vou dizer que isso serve também para nós adultos. Porque muitas vezes a gente negligencia o estudo, a forma da gente esquecer de quem é Deus. Fala, Nelson. A gente também tem que entender que nós, como adultos, quando nós temos muito costume de falar: o meu filho é muito bom, ele passou na universidade, meu filho, nossa, você viu como ele tirou uma nota boa? E nós esquecemos no nosso dia a dia corrido de dar graças a quem é devido. Sim. E fica difícil para eles, com a imaturidade, entender para quem de fato passou na prova, por quê, né? Por que tudo está acontecendo? Então nós colocamos muitas vezes os nossos filhos no papel de deuses e depois nós esquecemos. Nós não ensinamos a eles, na verdade, a dar honra e glória a quem é devido. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Voltando àquela questão da objeção, as pessoas falam assim: mas eu sou judeu, isso aí foi falado para o judeu. Não tem nada a ver com o nosso povo. Também tenho liberdade para buscar a Deus de outras formas. Sim. Tem sido uma objeção presente hoje. Sim. Quando as pessoas falam sobre Deus é o único Deus e a gente vai apontar na Bíblia onde que está isso, o camarada fala assim: não saí do Egito, não tenho nem identidade com esse povo. Exato. E aí deixa de ser exclusivo, né? Aí deixa a exclusividade de lado. Quando a gente olha isso daí, é interessante que Paulo, séculos depois, fala sobre isso, né? Quem pode ler 1 Coríntios 8, 4 e 6? Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há nada senão só Deus. Porque ainda existiam alguns que são chamados de deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Exato. E aí fala dessa expressão, outros deuses além de mim. É interessante que naquela época o povo de Israel tinha essa questão de fazer essa fusão entre crenças. Então, criam em Deus, mas também tinham outros deuses. Então tinha essa questão muito forte centrada naquele povo, né? Então a gente vê no texto exatamente isso. O povo fazia da fé uma religião, adorando a Deus e, como a gente disse, né? Adorar a Deus e adorar Baal. Na nossa vida, adorar a Deus e o dinheiro, a família, bens e tudo mais. E é interessante que a gente tem que lembrar que Deus mostra pra gente: adora a mim ou tem uma consequência. Certo? E aí quando a gente vê, Josué também falou um pouco nesse ponto, né? Então eu queria que cada um lesse um desses textos para a gente poder entender um pouco mais, né, de que não existe outro Deus além do Senhor. Alguém pode ler Gênesis 1:1, Josué 24:14 e 1 Reis 18:21. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi ele que criou. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Próximo texto. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Olha que interessante aqui. Nós pegamos 3 textos e todos eles falam da exclusividade da gente adorar a Deus. É interessante como a gente, aí trazendo para o nosso contexto, é isso que a gente tem que observar. Como obedecer o primeiro mandamento? Então a gente tem textos que nos mostram que Deus quer exclusividade de cada um de nós. E isso, gente, não é algo doloroso, penoso. Isso é um privilégio. A gente viu na primeira parte da aula exatamente isso. O quanto Deus fez para o povo de Israel e o quanto Deus faz por nós. A gente pegou textos que mostram a graça do Senhor para a nossa vida. Então, quando a gente olha situações como essa e textos como esse, como que a gente não consegue obedecer? Tá bom, somos pecadores. Mas o desafio para nós aqui é: vamos olhar a cada dia para isso, a cada instante para isso, a cada devocional, a cada oração, a cada orientação para os nossos filhos. Como é interessante, né? Você vê Josué exortando o povo, você vê Elias no Monte Carmelo exortando o povo, você vê Deus falando que Ele é o Criador de todas as coisas. Então é isso que Ele mostra aqui pra gente. Não existe outro Deus além de Yahvé. Jesus lembra também que ninguém pode servir a 2 senhores. Quem pode ler Mateus 6:24? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, que é o dinheiro. Olha como o texto mostra aqui pra gente uma realidade que a gente vive nos dias de hoje. A gente consegue adorar Deus e o dinheiro ao mesmo tempo? Não. A partir do momento que a gente privilegia um, a gente menospreza o outro. E o que nós temos feito da nossa vida, gente? É uma pergunta para reflexão. Será que, de fato, a gente tem adorado a Deus como Ele realmente quer que adoremos? Será que a gente tem colocado na nossa frente, como ponto de adoração, coisas mais importantes como a gente tem dito aqui? Dinheiro, bens, família, locais, futebol, viagens. O quanto a gente tem se ajoelhado e pedido a Deus para que nos direcione nesse ponto? Isso foi uma das perguntas que eu mais fiz para mim essa semana, gente. Porque todos esses comentários que vocês fizeram, tudo que a gente viu aqui em aula até o momento, é algo que faz a gente refletir. Nós temos muita coisa para a gente poder ver aqui nesses textos. Mas a gente precisa parar e identificar onde tem ficado a nossa adoração. Aonde tem estado a nossa adoração. Ela tem estado, de fato, nesse Deus que nos ajudou, que libertou o povo do Egito, que deu o maná, que abriu o Mar Vermelho, que nos deu a Cristo. Através da graça dele nós estamos aqui, gente. Nós somos nação santa. Povo exclusivo do Senhor. E essa exclusividade tem que chamar nossa atenção a cada dia. Ela tem que nos mostrar o porquê que nós estamos aqui. Tem que nos mostrar como a gente deve obedecer esse primeiro mandamento. Seguindo adiante aqui. Oi. A gente, olhando assim, eu falo, né, olhando para a minha vida mesmo assim, às vezes a gente lê a Bíblia e vê as histórias, né, os sinais que Deus deu para o povo, e aí a gente vai lendo depois a história do povo de Israel e diz assim, cara, como é que pode, né? Deus fazia, ia lá, libertava o povo de novo, caiu o pecado e voltava, e Deus livrava, e tirou do Egito e fez isso, e maná e não sei o que, mesmo assim o povo, né, era desobediente, e daqui a pouco já estava adorando outros deuses. E aí quando a gente traz, né, eu pensando assim, eu trago para a minha vida, eu ia estar no mesmo meio, fazendo as mesmas coisas.
Porque quando a gente olha para os sinais grandiosos que a gente lê na Bíblia, por conhecer também a história hoje, a gente esquece que comete os mesmos erros quando a gente esquece de Deus por muitas outras coisas que a vida vai cegando a gente e a gente vai dando prioridade. E aí é que entra a questão, né? A Bíblia fala assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a diferença que existe na adoração de outros deuses e que existia na adoração dos outros povos é no que eles adoravam para obter alguma coisa. E nós, assim como o povo de Israel também devia essa adoração a Deus, nós temos que adorar a Deus porque Ele já nos deu, né, tudo que a gente precisava. E aí quando a gente traz essa comparação, quando você está falando de coisas que nós colocamos como Deus na nossa vida, e aí eu paro para pensar na vida assim, a gente faria as mesmas coisas, teria as mesmas atitudes, cometeria os mesmos erros. Nós teríamos ficado diante do Sinédrio lá e gritando crucifica do mesmo jeito. Marcão, você pegou o meu texto aqui? Eu te passei a aula por acaso? Não, mas obrigado, Marcão, mas é exatamente isso, cara. A gente não precisa voltar lá atrás e nos imaginar o que nós faríamos naquele contexto. Nós fazemos isso hoje. Nós fazemos isso hoje. Se a gente olhar para cada um de nós, eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês tem uma história onde Deus trabalha na vida de vocês a todo instante, e eu também tenho certeza que a todo instante a gente acaba esquecendo de Deus. Rapidinho, Fábio. Eu acho que, falando um pouco, né, sobre a questão da história e mencionando o Calvino ele inventou a expressão chamada sensu divinitatis. Né? Então, o homem, ele tem esse senso implantado nele, isso é inato. Mesmo ateu, ele, mesmo reconhecendo, mas ele sempre essa necessidade de Deus. Eu acho que a questão de se fazer falsos deuses é exatamente para fugir do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro acusa o teu pecado, e o Deus verdadeiro, ele não tem, digamos assim, essa coisa de passar o pano, essas, né? Então, o homem, tem um versículo que fala que o homem é indesculpável. Eu não sei se é nesse contexto, mas eu não lembro do versículo, eu estou velho, o homem é indesculpável. Eu acho que ele é indesculpável em relação a não reconhecer Deus, porque Deus revela na natureza. Eu acho que isso é básico, né? Quem olha a natureza e o universo e chegar à conclusão que existe um Deus, né? Com tudo aquilo que Deus nos dota de inteligência, de racionalidade, alguma coisa está errada. Né? Outra coisa é a revelação pessoal. A gente olhando para a nossa vida, tudo aquilo que Deus já fez, né? Não existe coincidência. Não existe. É plano de Deus. Existe o nome de Deus nos guiando. E pensando na revelação externa, que é Deus nos chamando, né? Fazendo todas as coisas. Né? Eu acho que o resumo é aquilo que os catecismos antigos já diziam. Para que existe um homem? O homem existe para glorificar a Deus. E depois gozá-lo para sempre. É isso. Né? É exatamente isso. Pegando esse gancho, a gente lembra, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, como o Marcos comentou. Se a gente, como eu estava comentando, né? Usando a nossa vida, a nossa história, a cada situação de vida que nós já vivemos, e a gente desfrutou do milagre de Deus na nossa vida, por que a gente não consegue obedecê-lo? Por que a gente não consegue olhar os 10 mandamentos e obedecê-lo? Então a gente precisa refletir, a gente precisa olhar a cada ponto da vida de cada um de nós. O que Ele fez na minha vida? Qual o milagre que Ele fez? Ele faz milagre todos os dias na nossa vida. Basta a gente olhar para Ele. Basta a gente entender que Ele nos ama. Quando a gente olha aqui, né, o texto, continuando aqui os nossos pontos aqui de obedecer o primeiro mandamento, ele não pode ser adorado genuinamente se ele é adorado junto com outros. É isso que a gente está falando. Então, dinheiros, bens, trabalho, filhos. A gente precisa parar para pensar nisso daí. Será que, de fato, Deus ele é exclusivo na nossa vida? Ou nós temos esses outros deuses que tanto no nosso coração satisfazem as nossas situações? Lembrem-se,
É importante a gente lembrar que, naquele contexto lá de Israel, os outros deuses, como eles eram adorados? Alguém lembra? Sacrifícios. Mas para a gente chegar a ele, a gente precisava fazer algo antes, certo? O que a gente precisava? A gente precisava fazer sacrifício, a gente precisava dar alimentos. Então, assim, para ter de volta. Só que a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro, ou seja, Ele deu primeiro para a gente a graça dele. Então a gente precisa parar e enxergar essas duas situações. Será que de fato eu tenho adorado exclusivamente a Deus ou eu tenho colocado os outros deuses no lugar dele? Ou eu tenho tentado colocar os dois juntos? É impossível. É impossível a gente fazer isso. Implica relacionamento a gente ter exclusividade com Deus. Então, uma vida que a gente tem, onde a gente prioriza outras coisas, a gente começa a colocar deuses como as outras coisas no lugar de Deus. Então, queria chamar a minha esposa aqui para a gente fazer um mini teatro, para a gente poder representar o que eu quero dizer aqui, né? Só não estraga o negócio aqui, pelo amor de Deus. Imaginem o seguinte, gente. Eu estou casado com a Carol, esse ano a gente vai completar 21 anos de casado. Graças a Deus por isso. E perante Deus a gente falou que a gente vai ficar pro resto da vida junto. Mas belo dia, eu chego em casa e viro para ela e falo assim: amor, eu estou aqui com essa moça e a partir de agora ela vai morar conosco porque eu a amo e eu tenho certeza, pelo fato de você me amar, você vai aceitar essa pessoa dentro da nossa casa. Tudo bem para você? Não. Por que porta que ela entrou mesmo? Pela porta da frente. Então eu vou sair pela do fundo, pra ela nem me ver. Bom, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Obrigado, amor. O que eu tô querendo dizer com isso? Deus quer exclusividade. Da mesma forma que a gente está com o nosso marido ou com a nossa esposa pro resto da vida, é assim que Deus quer com a gente. Ele quer exclusividade. Nós não temos, apesar de, nos dias de hoje, como alguém comentou, existe as poligamias da vida, né? Vira e mexe, você vê na internet, né? O marido com 3 mulheres, uma série de situações que não dá para acreditar. Mas isso é por quê? Por conta do pecado. Mas aqui, essa representação, essa mini representação que a gente fez aqui é exatamente para mostrar isso. Mostrar que Deus quer exclusividade da gente. Quando Ele olha aqui, esse relacionamento que a gente tem que ter com Ele é exatamente para isso. Esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de devoção, de dependência, isso nos traz a exclusividade de estar com Ele. Por isso que o amor é a essência do primeiro mandamento. Quem lê Deuteronômio 6, 4 e 5, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Se a gente ama a Deus de forma verdadeira, a gente não ama mais ninguém ou coisa igual a Ele. Certo? Algum comentário nesse ponto? É só falar da tentação de Jesus, que foi a primeira coisa que Satanás quis desviar o Senhor, né? É da adoração ao único Deus. Né? É isso aí. Então a resposta de Jesus foi, deixa eu ler aqui. Retira-te de mim, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele renderás culto. Né? É isso aí. É a exclusividade. A exclusividade. Exatamente. Fábio, existe um perigo assim, oculto que nós adoramos a Deus enquanto Ele está nos proporcionando aquilo que o nosso coração deseja.
Porque enquanto está vindo encontro desse meu coração, das minhas vontades, nossa, eu adoro muito, amo. À medida que vem algo que eu não desejo, um sofrimento proporcionado, inclusive, aí eu já não preciso ser tão exclusiva assim. Então isso pode ser um pouco velado dentro da própria comunidade, da própria igreja, porque adorar é independente do que ele faz. Sim. A adoração é pelo que ele é. Sim. Pelo atributo dele, pelo que ele é em essência. Eu tenho lido muito e acompanhado muito a questão da igreja perseguida. Eu não faço ideia do que é adorar naquela situação. Então aí sim eu acho que fica pura a adoração genuína. Sim, exato. E isso daí, Rosana, que você falou é algo que assim é um dos conflitos que a gente tem na nossa vida. E eu me coloco nessa situação porque assim já foram N os eventos, os problemas que nós como famílias a gente já teve, e mesmo vendo a graça de Deus, o cuidado dele, a mão dele sobre nós, nos momentos mais difíceis, mas nos momentos de tranquilidade, vamos dizer assim, a gente esquece dele. Agora tá tudo bem. Então assim, eu tô com o poder nas mãos. É isso que a gente coloca na cabeça. Pelo menos eu tenho pensado muito nesse ponto. Situações que acontecem, e recentemente aconteceu uma situação dentro da nossa casa que eu não conseguia lidar com um determinado problema, e naquele problema eu fui atrás de Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade para fazer isso. Ao mesmo momento que ele me ajudou, eu virei as costas e falei, opa, eu tô com poder. Será que eu tenho poder? Não. Não. Então a gente tem que olhar para quem ele é e o que ele faz por cada um de nós. Tem uma pergunta. Uma vez um professor meu, com certeza, uma questão, ele falou lá na frente da sala, né? E aí isso ficou realmente em dúvida na minha cabeça. Quando, por exemplo, você está lá num país do Oriente, por exemplo, você está lá na China, num lugar bem rígido, e aí alguém põe a faca ou uma arma na sua cabeça e pergunta para você, fala para você negar Jesus. Por que seria pecado eu negar Jesus se, tipo, na minha mente eu não estou negando, entendeu? Porque se ele quiser que eu comece a seguir a religião dele, ele não consegue mudar a minha mente internamente, entendeu? Ele não consegue mudar isso. Aí, tipo assim, não saberia como... Mas aí, o que você está dizendo é o seguinte, eu vou mentir para que ele não me mate? E aí? Então assim, a partir do momento que a gente professa que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, independente da onde a gente esteja, a gente tem que proclamar o nome dele. A gente tem que falar da verdade independente das circunstâncias. O interessante que... Só um minutinho, Jefferson. Você falou de uma situação na China. Eu tive a oportunidade do meu trabalho, conversar com algumas pessoas do mundo todo. E uma delas foi uma chinesa. E ela tinha muita dificuldade para aprender o inglês. E aí a gente combinou, a gente ficou por um período, aí por circunstâncias da dinâmica dela, lá da casa dela. Isso não estava na aula, tá, pessoal? Só estou falando para vocês entenderem um pouquinho desse contexto da pergunta do nosso irmão. Ela falou assim, poxa, Fábio, você não consegue me ajudar com o inglês? Eu falei, então vamos fazer um combinado. Eu te ajudo no inglês, você me ajuda no mandarim. Ela, fechou. E a gente ela começou a me ensinar algumas coisas, eu comecei a ajudá-la. Então, isso foi criando a gente foi criando métodos e situações para poder dialogar. E um dos pontos, eu perguntei para ela, eu falei, viu, qual é a sua crença? Você crê em quem? Aí ela falou para mim, ela falou, Fábio, não tem. Eu não tenho um Deus assim que eu sigo. Eu falei, sério? Sério? Ela falou, e você? Eu falei, eu creio em Jesus Cristo.
E a gente começou a conversar e eu comecei a explicar. Dei uma introduzida no plano da salvação. E ela ficou espantada. E por conta da proibição de não ter o acesso, eu tinha até que tomar cuidado. Ela falou para mim que eu tinha que tomar cuidado com as coisas que eu falava, porque eu estava na internet deles. Eu estava num aplicativo que é chinês. Mas olha que interessante. Ela me deu permissão porque tinha uma questão profissional ali, a gente trabalhava com isso, era a nossa ferramenta de trabalho, mas era extra trabalho. A gente fazia, era das 11 à meia-noite, né? Eu ficava mais ou menos lá, mais ou menos isso, né? Que era o almoço dela lá. E a gente conversava nesse horário. Então, assim, foi interessante porque, mesmo sabendo que era proibido, eles me deram permissão para acessar aquele app deles, ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Não aconteceu nada, estou aqui, pessoal. Essa pessoa, não, ela é interessante. Não, olha o mais interessante. Ela tá bem, ela tá super bem. Inclusive, em uma das reuniões que a gente fez, ela colocou o chefe e um colega de trabalho dela para a gente conversar. Então, é interessante que, assim, olhando para a nossa vida, nós temos a certeza do que o Senhor faz por nós. A gente tem que proclamar o Evangelho, sem ter medo, sem mentir, sem se preocupar com o que vai acontecer, porque Ele cuida da gente. Fala aí, Jefferson. Primeiro, parabéns pela pergunta, porque é uma pergunta inteligente, tá? E vocês têm que ter preparados mesmo para isso, para responder. Além do que o Fábio falou, eu acrescentaria o seguinte: nós somos testemunhas aonde nós estivermos. E isso requer também nós darmos a nossa vida pelo Senhor. E outra coisa também, se você tem certeza de onde você vai e para onde nós viveremos na eternidade, isso não deveria temer a gente falar a verdade. Isso. Testemunho. Então Jesus falou, seremos testemunhas nessa vida, custe o que custar. Sim. Parabéns, tá? A gente ide e proclamar o Evangelho a toda criatura, independente das circunstâncias. Assim, ele em casa lê o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro excelente para isso. A história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam para Nabucodonosor, se Deus quiser me livrar da tua mão, bem, se Ele não quiser também, morreremos. É isso aí. E essa é a verdade da nossa vida. Exato. Fala, Carol. O Alex que lembrou aqui de Pedro, que ele negou 3 vezes para salvar. Mas aí quando ele teve o entendimento, né, de quem era Jesus, ele saiu pregando e depois morreu por isso. Então a gente vê, né, quando a gente olha histórias como a de Daniel, histórias de Pedro, a gente vê o quão Deus é misericordioso. Fala, Alex. Ele comentou de ter esse tipo de atitude na China, né, no Oriente, mas ele vai ter esses desafios na faculdade, No trabalho. Então são situações que o mundo vai trazer para ele um futuro bem próximo. Eu ia falar isso, no trabalho, né? Quanto às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Deus, e aí vem aquele medo, aquela taquicardia, e aí o Senhor fala, não, eu não tenho dado a você espírito de covardia, né? Sim. De poder, amor e moderação. Então isso que você falou é o nosso dia a dia. Aí quando a gente fala assim, voltando um pouquinho, já te passo só um instante, por favor. Quando a gente olha na questão de relacionamento, é a gente estar preparado. Se a gente já ouviu isso aqui na igreja. Se a gente estiver dentro do elevador, a gente tem 15 segundos do andar que a gente tá entrando pro outro. A gente tem 15 segundos para falar de Jesus para pessoas. A gente vai conseguir falar? Entendeu? Mas só que você tem a oportunidade, dentro desses 15 segundos, talvez você não tenha o tempo suficiente para falar com ela, mas você tem tempo suficiente para pegar o telefone dela e marcar um encontro e falar. Olha que privilégio. Como já foi dito, que nós somos convocados para ser testemunha. Então,
A gente até vive hoje em nosso país uma certa liberdade, nós temos uma liberdade religiosa. É claro, dentro do trabalho a gente tem pressões, uma certa pressões. Nós não temos, ninguém colocou até, por exemplo, de momento, uma faca ou um revólver na nossa cabeça, você crê em Jesus, mas isso pode acontecer no futuro, em qualquer momento. Sim. E Estevão não foi privilegiado em nada, ele também sofreu, morreu, e tantas outras testemunhas. Sim. Quantas outras testemunhas no princípio da igreja? Então hoje a gente vive uma certa tranquilidade, mas não vai ser a vida toda assim, né? Talvez a nossa geração não, mas as gerações futuras poderá acontecer perseguição no país, no nosso país, no Brasil pode. Então nós não estamos livres disso. Vamos ter que encarar, tá? Vamos ser chamados para isso. Sim. Yuri. Fábio, rapidinho, é só um versículo. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Esse versículo diz tudo, né? Ele diz tudo. Apesar de a gente ter fugido um pouquinho do contexto, mas isso daí implica relacionamento, gente. Se a gente tem relacionamento com Deus de forma exclusiva, nós não temos nada, absolutamente nada a temer. Nada a temer. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem histórias muito próximas disso. Mas o relacionamento que a gente tem que ter com Ele mostra que o amor é a essência do primeiro mandamento. Então, continuando aqui, outra coisa que a gente precisa estar é longe da idolatria. Como eu disse um pouquinho antes, né? Comida é uma idolatria. Futebol, viagens, pessoas, mídias sociais tem sido, acho que o maior Deus ultimamente tem sido as mídias sociais. Quanto tempo a gente fica ali, ó. Aí, como que a gente obedece o primeiro mandamento se a gente coloca isso como um Deus na nossa vida? É interessante que assim, né? Isso não é diferente do que o povo de Israel vivia. Não é diferente. Então, a aparência é diferente daquilo que era no passado com o que é agora. Mas a essência é a mesma. A idolatria é a mesma. Então a gente tem aí a questão que nós temos como ídolos que também eram comuns naquela época. Sexo, comodidade, conveniência. Isso nós desejamos, mesmo depois de milhares de anos. Certo? Devemos olhar somente para Jesus. Os mandamentos, eles são transformados com a vinda de Jesus. Uma mudança de como aplicar os 10 mandamentos na nossa vida é como se a gente pegasse uma música transposta para outra. A melodia, ela acaba se tornando diferente, mas a música é a mesma. Ela continua sendo a mesma música. Então, quando a gente vê os 10 mandamentos dados por Deus e a gente vê ela transposta na vida de Jesus, a gente vê que é a mesma coisa. Imagina mandamento como fazendo uma comparação, né? Imagem do primeiro mandamento, a gente já está finalizando, tá, pessoal? No Monte Sinai, Deus diz, adore somente a mim, e milênios depois, na transfiguração, Deus desce no monte e diz, este é meu filho amado, ouçam-no. Interessante, né? Quando a gente olha, não vai dar tempo da gente ler, né? Os textos, mas com a vinda de Jesus, o primeiro mandamento é adorar a Cristo como Ele merece. Depois a gente vê ali em 1 João 14, 7, fala, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam meu Pai também. Agora, vocês o conhecem e o têm visto. Então essa é a vinda de Jesus para a nossa vida. Para a gente finalizar aqui, pessoal, o que é importante para nós? Se não conhecemos Deus em Cristo, logo não conhecemos Deus de fato. Em adoração, a gente tem que adorar a Cristo. Em confiança, estimamos o Senhor Jesus. Em invocação, olhamos a Jesus. Em ações de graça, encontramos graça em Cristo. Tá certo, pessoal? Vamos finalizar com uma oração? Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelo privilégio que temos de estudar um pouquinho da sua palavra, Pai, entender um pouquinho do primeiro mandamento e do segundo mandamento que nós veremos na próxima aula.
Obrigado por esse momento que nós tivemos, de tantos comentários, tanta riqueza aqui, ó Pai, que foi dada. Obrigado pelos meus irmãos, os abençoe nesse dia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.